vocês estão? Tudo bem? Preparados para a nossa aula de robótica de hoje? Então vamos lá! Olhem só a nossa dica de hoje. É a dica da Robox. Você já conhece, né? A nossa caixinha mão na massa, a nossa caixinha de materiais da robótica. E nós temos incentivado vocês a guardarem esses materiais para que possam construir junto conosco nas aulas. E olhem aí o que nós estamos indicando para vocês. Guardarem nessa caixinha. Pode ser embalagens plásticas, palitos, diferentes tipos de palitos, embalagens de papelão. Se você tiver também, é bem interessante você guardar uma bexiga, um balão. Quem sabe em uma das nossas próximas aulas nós poderemos utilizar este elemento. E o que mais você encontrar aí na sua casa que possa fazer parte da sua caixinha. E vamos então aos materiais da nossa aula de hoje. Veja só, vamos precisar de uma folha de papel, lápis de cor, um grampo de roupa, uma tesoura, cola ou, se você tiver, uma fita adesiva. No final da nossa aula, quando formos construir a nossa atividade juntos, eu deixo mais um tempinho para vocês observarem esses materiais. E vamos lá então para a nossa data de hoje? Anotem aí no seu caderno ou na sua folha. A data, aula 25, História dos Robôs, que é o tema da aula de hoje. Um tempinho para vocês! Muito bem, vamos então dar início à nossa aula de hoje. Veja aí na sua tela. Continuação. Era uma vez. O que seria isso então? Nós vamos ver agora um vídeo que vai nos contar um pouco mais sobre a história dos robôs. Nós vimos alguns personagens que foram muito importantes nessa história e nessa construção dos primeiros modelos que poderiam ser os avós dos robôs que nós chamamos, os autômatos. E vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Como é que surgiu, por exemplo, a palavra robô? E de onde vem a palavra robótica? Tudo isso você vai poder ver neste vídeo e conhecer um pouco mais então. Veja só. A história dos robôs. Em nossa última viagem, conhecemos alguns personagens da história dos robôs. Vamos relembrar? Os primeiros registros que se tem sobre os seres autômatos vieram da Grécia. Arquitas de Tarento projetou o primeiro mecanismo voador, chamado de pombo movido a vapor. Leonardo da Vinci foi um grande personagem da nossa história. Além de outras invenções, ele desenvolveu o cavaleiro mecânico, que foi construído anos depois a partir dos projetos de Da Vinci. As bonecas japonesas serviam para a diversão dos hóspedes. Algumas chegavam a servir chá. Eram feitas na prática com madeira, cordas e engrenagens. Jacques de Vaucanson foi quem ficou mais conhecido pelos seus autômatos. Ele inventou o pato mecânico, que reproduzia de maneira mecânica as ações de um pato.
inventou também um autômato que tocava flauta e outro que tocava tamborim. Os autômatos podem ser considerados mecanismos que funcionam de maneira automática. Realizam ações que lembram humanos ou animais. São conhecidos como os avós dos robôs. Esses foram alguns dos grandes inventores da história dos robôs. E hoje vamos embarcar em mais uma viagem. Você está preparado? Vamos conhecer uma pessoa que fabricava relógios, um relojoeiro. Seu nome é Pierre-Jacques Droz. Ele desenhou e construiu bonecos animados, ou autômatos, para divulgar sua loja de relógios. Era a propaganda do seu negócio. Pierre também vendia os pássaros mecânicos, também chamados de cuco. Seus autômatos foram construídos com a ajuda de seus filhos. Os mais conhecidos são a musicista, a desenhista e o escritor. Hoje, eles podem ser encontrados no Museu de Arte e História de Neuchâtel, na Suíça. Eles realizam alguns movimentos, como o de escrever. Veja só. Mas e a palavra robô? Como ela surgiu? A origem da palavra robô vem do ano de 1920 e foi inventada por Joseph Kapp. A sua origem vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado. Esperava-se que os robôs fizessem todo o trabalho que o ser humano não quisesse realizar. Mas a palavra ficou conhecida graças a Karel Kapp em 1921, em uma peça de teatro produzida por ele. Nesta peça de teatro, um cientista maluco criava robôs que deveriam ser totalmente obedientes a ele. Mas foi Isaac Asimov quem deu origem à palavra robótica. O autor de obras de ficção e divulgação científica foi o autor do livro chamado Eu, Robô, que virou até mesmo uma produção de cinema. Onde estão os robôs na sociedade? Podem ser encontrados nas indústrias, como os braços robóticos. Na medicina, contribuem nos procedimentos cirúrgicos. Outros realizam atividades domésticas, ajudando na limpeza. Também existem robôs que são utilizados nas explorações espaciais. Um exemplo é o robô Perseverance, que foi enviado a Marte em uma missão. Podemos observar que os robôs estão presentes na sociedade, ajudando em diversas atividades. E você, já sabia? Espero que tenham gostado. Quantas informações interessantes, não é mesmo? E vejam em quantos lugares diferentes hoje em dia nós podemos encontrar os robôs. Em diversos lugares, não é mesmo? E vocês vão conhecer agora, olhem aí, o Aguinaldo Pinho. Isso mesmo,
Ele nasceu em Betim, Minas Gerais, e ingressou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente se dedica a pesquisar e construir autômatos, que são bonecos ou cenas que apresentam movimento. Então, neste vídeo, vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre estes elementos que são os autômatos e como é que eles se movimentam, como é que eles são produzidos ali no seu ateliê pelo Aguinaldo Pinho. Veja só. Autômatos vem de automático, né? Aquele que se movimenta automaticamente. O fascínio do homem em reproduzir a vida, reproduzir o movimento, ele é milenar. Quando você desenvolve o pensamento mecânico, você abre várias conexões na sua cabeça e você começa a usar isso em várias coisas que você nem percebe. Transformar um movimento mecânico e frio e sem ritmo num movimento com ritmo, com poesia, com calor, um movimento quase humano, é uma coisa fantástica. Às vezes você tem, por exemplo, uma fonte de energia que ela tem um ritmo só, mas você precisa de 4 movimentos com ritmos diferentes. E aí você tem que descobrir como transformar essa energia constante em 4 ritmos. E isso aí é o quebra-cabeça, que é a magia da coisa, entendeu? Vocês viram, crianças, que interessante esses autômatos que foram construídos ali? Os autômatos, eles são considerados, então, os avós dos robôs, porque eles foram os primeiros mecanismos a serem desenvolvidos para atuarem de maneira automática. E vamos conhecer, olhem aí na tela. Hoje nós vamos conhecer mais alguns autômatos. Observe só. Nós temos ali a contribuição que vem da professora Daniele Virgínia de Oliveira. Ela está lá no Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo, na Escola Municipal Papa João 23. Então, a professora Daniele contribuiu aqui com a nossa aula. E vamos conhecer, então, alguns dos autômatos que ela produziu. Então, esse aqui é um autômato com a baleia. E conforme eu vou girando a manivela, ele vai se movimentando, ele vai girando. E olhem aqui atrás como é que isso acontece. Aqui atrás nós temos então um mecanismo que faz então com que esse animal se movimente, com que ele gire, com que ele tenha então esse desenvolvimento. Por conta então desses dois objetos aqui no formato circular, é que isso vai acontecendo. Ó, um está encostando no outro, eles estão em posições opostas e conforme então eu movimento, ele faz esse giro. E veja que ela utilizou elementos muito básicos. Ela utilizou uma caixinha de papelão, ela utilizou papéis coloridos, aqui fez um enfeite, fez uma manivela também de papelão, e utilizou também um palito para poder organizar então e colocar esse sistema ali bem certinho e para que ele tenha então este movimento. E agora olhem aí na tela, vamos ver mais um autômato? Veja só este autômato que aparece aí. E ali nós temos marcado em vermelho o mecanismo que faz o seu funcionamento. Vamos ver ele em detalhes, como é que ele funciona? Olha só. Conforme então eu vou girando a manivela, os passarinhos ali, ó, eles vão se movimentando e aparecem e desaparecem, vai fazendo este movimento para cima e para baixo. Olha que legal! E esse também foi utilizado alguns elementos que nós podemos encontrar com facilidade, que são papéis, que foram os passarinhos, uma caixa, e nós utilizamos também aqui, ó, um arame para fazer todo esse sistema. E veja que ele está ali organizado de uma maneira bem diferente, né? Para que tenha então este movimento. Que interessante, não é mesmo, crianças? E agora vamos conhecer mais um autômato? Olha aí na tela de vocês. Uma construção com o ludo. Na verdade, os autômatos, eles devem funcionar de maneira independente, ou seja,
sem a ajuda de eletricidade e outros elementos nesse sentido, né? E aqui nós fizemos então uma construção que representa, né? Uma representação, porque nós vamos utilizar o ludo e vamos utilizar então essa energia que nós temos aqui, né? Aqui nós temos o motor e o motor que vai fazer esse movimento de girar. Aqui nesses outros autômatos que eu mostrei para vocês, eu estava realizando essa força com as minhas mãos. E diferente do que nós vimos, vamos ver este que é realizado então com o ludo. Vamos ver como é que ele funciona? Então aqui nós temos os nossos personagens. Eu vou acionar aqui o nosso botão de toque e vamos ver como é que ele funciona. Olhem só! Ele também vai se movimentando. Olha, os sapinhos vão subindo e descendo. E vocês querem ver como é que isso funciona aqui atrás da nossa construção? Eu vou parar agora e vou mostrar para vocês aqui atrás como é que eles funcionam. Então, eu vou organizar aqui a nossa mesa. Aqui nós temos um suporte para que o ludo fique na mesma altura do nosso... aqui, da mesma altura aqui da caixinha, né, para que se encaixe aqui do motor, para que ele fique bem certinho, e aí nós acionamos então através do sensor de toque. Olhem só como é que acontece ali o movimento destes círculos que nós temos ali. Se vocês conseguirem observar bem, nós temos algumas pedrinhas pretas que aparecem ali, e elas fazem parte da construção, porque elas dão sustentação para que essa construção, para que ela desça, para que ela suba e tenha um peso para que ela desça. Então, é muito interessante, não é mesmo? Eu vou organizar o meu espaço aqui e vou mostrar para vocês mais um autômato, tá bom? E olhem só, crianças, vamos ver então mais essa construção. Vocês se lembram que lá no vídeo da história da robótica, nós pudemos perceber que havia um relojoeiro que fazia então autômatos para promover a sua loja, e um desses autômatos era o Cuco. Eles vendiam, além dos relógios, eles também vendiam o Cuco, que eram relógios em que saía um passarinho cada vez que havia uma hora cheia. O que significa isso? Vamos ver aqui na prática. Olhem só. Toda vez então que nós temos o ponteiro, que é o ponteiro maior, chegando aqui no número 12, nós temos uma hora cheia que nós chamamos. E aí, toda vez que o ponteiro marcava essa hora, olhem só, o que acontecia? O passarinho aparecia ali na janelinha, e por isso que ele era chamado de Cuco. Vamos ver novamente? O relógio então marcava, passava-se mais uma hora, e aí o passarinho Cuco aparecia então na janela. E assim é que funcionava então esses relógios Cuco. Eram construções que eles realizavam e que também eram vendidos na época. E agora, observe aí na sua tela. Vamos ver então este autômato de madeira. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter visto alguma coisa meio parecida com ele, não é mesmo? Aqui nós temos então a viga, aqui ao meio nós temos um fio e nós temos também um personagem aqui, um bonequinho, que ele vai fazer um movimento. Vamos ver? Então, toda vez que eu pressionar aqui, olhem só, ele vai fazer este movimento como se estivesse girando. E esse também é uma espécie, um modelo de autômato. Olhem que interessante, ele vai e volta. Muito legal, não é mesmo? E olhem aí na tela de vocês. Nós temos mais um modelo feito com as peças de montagem. Olha só, com as peças de montar. Então, vamos ver aqui, olhem só. Então, toda vez que eu pressiono, ele dá esta volta. Que interessante, não é mesmo? Ó, ele foi construído, então, com essas pecinhas, que são os blocos, né? Que vocês conhecem, os blocos de montar. Que legal, não é mesmo? Então, esse também é uma espécie de um tipo de um autômato. E agora vamos ver, então, essa construção aqui com o ludo. Olhem só. Vamos ver
qual é o movimento que ela vai executar? Vamos ligar então aqui através do botão de toque. E olha só como é que ela funciona. Então ela está ali exemplificando como se o bonequinho estivesse ali fazendo um exercício. Como se ele estivesse fazendo um exercício ali numa barra. Olhem só. Então ele vai girando, se vocês conseguirem observar aqui na lateral, ó, nós temos ali as engrenagens que elas fazem então este movimento de giro. Aqui nós temos as rodas que não estão com a função de girar, estão aqui apenas segurando essa estrutura. Então existe toda uma estrutura para este boneco então realizar este movimento. Vamos então praticar o mão na massa? Vocês se lembram dos materiais que eu falei no início da nossa aula? Vamos então separar esses materiais para a nossa atividade de hoje? Um tempinho para vocês! Então, crianças, vocês conseguiram separar esses materiais? Vamos fazer junto um brinquedo parecido com esse sistema do autômato? Olhem só alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês observarem. Então, nós temos aqui ó, o jacaré e ele, olha só, conforme eu aperto aqui atrás o grampinho de roupa, olhem só, ele vai mexendo ali a boca. Olhem aqui atrás, é um grampinho de roupa que foi colado. Olhem este outro modelo aqui, que interessante. Aqui, ó, a boquinha do pirata, ó, ela se mexe. E aí você pode inventar uma brincadeira, uma história, alguma fala deste personagem. Temos também, olhem só, o tubarão. Olhem só como é que ele vai funcionar. Também abrindo, então, a boquinha ali, como se estivesse, então, executando este movimento. E também foi feito com grampos de roupa. Se você tiver aí na sua casa uma revista ou um livro que você possa recortar, você pode procurar algum animal, algum personagem que você veja que seja grande o suficiente para fazer um desses, ou se você não tiver algo neste sentido aí na sua casa, você também pode desenhar. E olhem só, você pode fazer o seu com um desenho. Olhem só, aqui nós temos a borboleta, o exemplo então de como ela se movimenta. Observem só ali, parece que ela está batendo as asinhas. Conforme eu aperto então o grampo, parece que ela tem este movimento como de uma borboleta. Veja aí na sua tela como é que ela ficou. Observem só essa construção. Muito bem, não é mesmo? Conforme eu vou apertando, então ela vai se movimentando. E é isso que nós vamos então criar aqui na nossa aula juntos hoje. Então vou separar aqui meus materiais, vou pegar aqui na minha caixinha. Então vou precisar de canetinha, vou precisar de uma cola, papéis coloridos, de uma tesoura. Ou, se você não tiver cola, você pode utilizar então uma fita. E também o grampinho para a gente fazer este autômato. Então vamos lá, primeiro nós vamos desenhar aqui como se fosse então a borboleta, como se fossem as asinhas da borboleta. E aí na sua casa você também pode desenhar como se fosse assim um coração. E também uma outra forma também que vocês podem fazer que fique mais fácil é às vezes dobrar o papel de vocês assim, ó, bem na beiradinha. Se vocês dobrarem ele bem na beiradinha aqui, ó, e marcarem o meio, aí também fica mais fácil, olhem só. Dá para fazer assim, ó, como se fosse duas montanhas. E aí, quando você recortar este papel assim dobrado, vai ficar já em duas partes. Então, eu vou recortar aqui. Se você quiser, em vez de uma borboleta, você também pode fazer um outro personagem.
algum outro que você tenha ideia aí na sua casa. Aqui eu também trouxe uma outra ideia de um morcego. Você também pode fazer este desenho, né? Você pode fazer esse desenho no papel e aí depois você realiza toda a montagem do autômato. Então aqui eu fiquei como se fossem as asinhas da borboleta. Aí nós podemos desenhar aqui as bolinhas e depois então nós colamos essa borboletinha aqui. Colocamos ela bem aqui em cima do grampo, deixamos um espacinho para pegar, ó. Só que como que nós vamos realizar então esta colagem? Vocês podem colar com a cola e aí vai precisar de um tempo para que essa cola seque. Ou se não, de uma forma mais prática, você pode colar uma fita, como essa que eu tenho aqui, que ela é uma fita dupla, uma fita que nós podemos tirar aqui essa parte, ela cola então dos dois lados, ó. E aí eu consigo colar a minha borboletinha aqui. E para que ela então tenha um movimento das asinhas batendo, eu preciso colocar aqui atrás um outro pedaço de papel. Vou recortar aqui um pedacinho deste branco, para que vocês consigam observar ali, ó. A gente corta uma tirinha e aí a gente coloca bem aqui na ponta, ó, nessas duas pontinhas aqui, e conforme eu abrir aqui, ó, o meu grampo, ela vai então ter um movimentinho ali nas asas. Então, em cada ponta, a gente pode colar essa fita, ou você pode passar a cola. É bem importante que tenha esses autômatos aqui, que tem as asinhas, como a borboleta, ou como o morcego, que eles tenham então essa parte ali de trás, para que eles possam se movimentar. Os outros que eu mostrei para vocês, é só ali na parte da boca, não é mesmo? E aí a gente retira então essas duas partes aqui e cola bem aqui, ó, nas asinhas, ó. E aí ele vai dar essa sensação de que a borboleta está batendo as asinhas. Ou se você pensar em fazer este morcego, é a mesma coisa, você cola ele aqui na ponta e essa tirinha você cola na parte de trás das asinhas. Aqui ainda falta completar com os detalhes. E eu sei que vocês vão fazer isso aí na casa de vocês de uma maneira bem legal, não é mesmo? Muito bem, né, crianças? Então, façam aí na casa de vocês e eu quero ver com certeza essas atividades. Se você enviou a sua atividade, olhe novamente o seu e-mail que nós retornamos a você. Veja agora um vídeo das atividades que os estudantes enviaram para nós. Veja só! Obrigada, então, crianças, por participarem da nossa aula e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até mais!